peça perdão a Deus pelos seus pecados. Peça perdão a Deus pelos seus pecados. Atos capítulo 3, versículo 19 e 20. Eu quero que você veja na sua Bíblia, se você puder. Atos capítulo 3, versículos 19 e 20. O texto diz assim: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor. A verdade é que o pecado cansa, e o seu corpo e a sua alma necessitam de descanso. E só quando você pedir perdão a Deus pelos pecados, que haverá descanso para você. Pode ter alguém em nosso meio que parece que não consegue dormir direito, não consegue ter um sono do justo, porque pecados do passado ficam te atormentando, ficam te perturbando dia após dia. Mas hoje, em nome de Jesus Cristo, você vai lançar sobre ele os seus pecados. E diz a palavra de Deus, quando ele perdoa você, ele pega os pecados, joga no mar do esquecimento, e ele não se lembrará mais de nenhum pecado. 1 João capítulo 1, no versículo 7 diz: se andarmos na luz como ele na luz está, nós temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo seu Filho nos purifica de todo o pecado. 1 João capítulo 2, versículos 1 e 2 diz: meus filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, e ele é a propiciação por nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo do mundo inteiro. Não importa que pecado você cometeu antes de você entrar aqui, nenhum pecado que você cometeu é maior do que a graça de Deus que hoje está disponível para você. Existe graça para você, existe misericórdia de Deus para você, mas hoje tenha coragem de pedir perdão. Você não tem que esperar ser perfeito para pedir perdão. Peça perdão hoje, sendo imperfeito. O perdão não cuida do futuro, o perdão apaga o passado. É isso que Deus ele quer trazer sobre você. Então, quer colocar a sua vida em ordem? Peça perdão pelos seus pecados. Segundo, confesse os seus pecados a alguém da sua confiança espiritual. Confessar seus pecados para alguém da sua confiança espiritual. Veja na sua Bíblia, Tiago capítulo 5, no versículo 16. Tiago capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Verdades poderosas sobre confissão de pecados. Se eu peço perdão para Deus, Deus me perdoa. Ele me perdoa de forma definitiva, de maneira imediata. Agora, se eu confesso para alguém da minha confiança espiritual, que não vai me expor, mas que vai guardar a minha vida, eu sou curado. A cura existe quando eu confesso para alguém da minha confiança espiritual. Bispo, não é só para Deus? Não, é para alguém que você confia, é para alguém que vai guardar a sua vida, e que você pode se abrir. Por isso é fundamental você ter uma paternidade espiritual muito bem resolvida, filiação. Por isso é fundamental você ter alguém para abrir o coração, não no salão de beleza, não para sua amiga fofoqueira, mas para alguém que vai guardar você, para alguém que vai proteger você, para alguém que você tenha confiança de se abrir, de abrir teu coração, de falar as verdades do seu íntimo, porque isso vai gerar restauração para a sua alma. Sabe, talvez alguém aqui precisa muito disso. Lucas capítulo 10, no versículo de número 34 diz: aproximando, atou-lhe feridas, deitou azeite, vinho, pôs na cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. Eu quero ministrar sobre você nesta hora essa restauração de Deus que talvez você precisa, esta cura para a tua alma, esta cura para o teu coração, esta cura para as tuas emoções. Cristãos, eles podem ter cicatrizes. O que a gente não pode ter são feridas abertas, feridas expostas. Então, se alguém está aqui dizendo: bispo, estou aqui assim dilacerado, receba agora
o bálsamo de Gileade, que vai sarar você, que vai restaurar você, que vai curar a sua alma. Em o nome de Jesus Cristo, novas serão todas as coisas. Quem crê, diga amém. Terceiro, se você quer colocar sua vida em ordem, sua casa em ordem, pague todos os seus votos espirituais. Isaías capítulo 19, versículo 21, olha o que diz: farão votos ao Senhor e os cumprirão. Deuteronômio capítulo 23, versículo 21 diz assim: se um de vocês fizer um voto ao Senhor seu Deus, não demore para cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas, e você será culpado de pecado se não cumprir. É um pecado fazer um voto e não cumprir o voto. Fez um voto com o Senhor, fez um voto de jejum, cumpra o voto de jejum. Aí eu fiz um voto de fazer um propósito de pano de saco, exemplo, faça. Eu fiz um voto, dedicar um dia da semana para cuidar dos órfãos, das viúvas, faça. Fez um voto com Deus, cumpra esse voto. Fez um voto com o Senhor, honre o voto que você fez. Coloque sua vida em ordem, pagando os seus votos espirituais. Quarto, quem quer colocar sua vida em ordem, levanta a mão, deixa eu ver. Acerte as suas pendências financeiras. Acerte as suas pendências financeiras. Veja isso aqui. 2 Reis, capítulo 4, no versículo 7. Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. Negocie e acerte as suas pendências financeiras. Posso te dar um conselho? Venda o que tiver, mas acerte suas pendências financeiras. Resolva. Você só será um príncipe de Deus se tiver atitude de realeza. Gente que tem honra, palavra é sim, sim, não, não. Não há duplicidade. Não existe duplo ânimo em nossa vida. Não tem sentido andarmos com o carro do ano e termos contas em atraso. Não tem sentido a gente estar em lugares, em restaurantes que são considerados caros, mas termos contas para quitar. Não tem sentido essas coisas. Não tem o menor sentido. Acerte, resolva as suas pendências. Bispo, a gente pode ter dívida, a gente pode ter compromissos financeiros. Todo mundo tem. Todos que estão neste lugar têm contas, compromissos. Agora, sabe qual é o grande problema? Além de pastor, sou empresário. É quando alguém fala assim para você: olha, eu vou te pagar dia 10. Dia 10, você está esperando no mínimo uma satisfação. Se a pessoa pode ou não pode pagar. Mas o problema é a pessoa falar para você que vai pagar dia 10 e no dia 10 não pagar e não justificar para você nada. Quem entende o que eu estou falando? O grande problema está aí. Quer colocar sua vida em ordem? Acerte isso. Quer colocar sua vida em ordem? Acerte as suas pendências relacionais. Pode doer um pouquinho, mas eu posso falar? Sim ou não? Mateus capítulo 5, a partir do versículo 22, diz assim: mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão raca, quer dizer desprezo em hebraico, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, escuta isso aqui, deixe sua oferta ali diante do altar, vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. O texto é muito claro. É uma hipocrisia você ofertar
tendo uma pendência relacional com alguém. Deus não vai receber sua oferta. Pega a sua oferta, deixa de lado. Resolva primeiro, depois venha e faça a sua oferta.